Tite, eu queria saber como você, como vai ser o Tite daqui até a convocação final. Eu sei que você vai falar que, vocês vão falar que vai ser de muito trabalho, de muita dedicação, mas eu quero perguntar você, pessoalmente, como você vai ficar até lá, levando em consideração essa excelente fase que a seleção brasileira está vivendo e essas excelentes opções que você tem, que somam mais do que 26 jogadores. Boa noite. Acompanhamento total dos atletas. Essa foi a mensagem que nós colocamos em todos os aspectos, físico, médico, humano antes. Né? Acompanhando tecnicamente na sua melhor condição, podendo dar esse respaldo. Taticamente não, porque eu não me dou esse direito, porque isso é uma atribuição do técnico do clube para fazer essa função. E ficar com a minha família. Eu quero ficar com a minha família o maior tempo possível. Teve uma atividade comercial que já foi feita antes minha, e eu não quero nem chegar perto agora, não quero nada. Só quero ficar voltado. Família e o trabalho. Tite, eu te perguntava, não precisa olhar para mim, pode olhar lá para a câmera. De quanto valeu esse amistoso? Porque teve um clima de tensão que não teve em outros amistosos, talvez nem em jogos oficiais que tu jogasse. Isso serviu para teste ou passou um pouco do ponto naquilo que tu considera o ideal em termos de teste emocional para o teu time, além do teste técnico-tático? O aspecto emocional, sim, Zé, ele ficou bastante evidente por dois aspectos. Nós estávamos numa atmosfera onde a grande parte da torcida não era a nossa torcida, era a torcida da Tunísia. Em alguns pontos eu tentava localizar onde é que estavam nossos torcedores e talvez eles diluídos, né? Tá certo? Sim. Isso criou uma atmosfera do jogo de competitivo. O jogo dentro do campo a gente sabia que iria ser competitivo, leal, mas eu não esperava que acontecesse o lance que aconteceu com o Neymar. É um lance passivo de retirar um jogador de uma Copa do Mundo. A forma com que foi colocado. Não imaginava que tivesse essa situação mais. Apesar de nós sabermos, e nós procuramos fazer dois amistosos com equipes que estavam dentro do Mundial, porque o grau de exigência era muito alto, físico, técnico, tático e mental. A Tunísia estava com 7, 8 jogos. 7 jogos de invencibilidade. Dentro do seu patamar. Então, nós não queria... Sabe, espírito competitivo não te permite jogar contra um amistoso que não tem um embate mais forte, inclusive emocional. A gente queria preparar e correr esse risco. Sim. Mas é aquilo que a gente decidiu. Boa noite, Tite. Boa noite. César e mim. Eu queria que você fizesse um balanço de como foi essa semana de trabalho, quais perspectivas ela te abre. E queria te fazer uma outra pergunta. O que o Tite de 2022 aprendeu com o Tite de 2018? Como é que se prepara uma Copa olhando pelo retrovisor para a Copa que se perdeu? E para todos da mesa, até quando nós brasileiros vamos ter que aguentar um torcedor jogando uma banana em campo para ofender um jogador nosso? Obrigado. Tem 3 itens. O primeiro item, talvez o Ninho seja. Primeiro, boa noite. Fiz questão de vir também exatamente para registrar, né? A CBF já soltou um comunicado repudiando esse ato e eu venho aqui para reforçar isso. Então, a CBF ela repudia veementemente qualquer atitude de racismo e hoje nós vimos mais um. É lamentável. Acho que está na hora de parar, de a gente encontrar, os órgãos competentes, encontrar uma maneira de punir, né, esses infratores. A gente sabe, já colocamos, eles sabem as dificuldades, às vezes, que é identificar, mas a gente tem que buscar essa identificação desses torcedores que estão no meio de outros e se perdem nesses atos. Então, dentro do estádio, isso não só no esporte, em campo, mas isso para a vida. E está acontecendo bastante nos estádios e não está sendo punido a pessoa, né? Então, que esses órgãos estudem uma maneira de identificar
esses vândalos, esses torcedores, esses racistas, para que a gente possa bani-los aí do futebol e da vida. Futebol não vale tudo. E local de estádio não é para fazer o que se quer. O processo de educação e de punição ele tem que ser também dentro de estádio. Também com torcida. Ninguém tem exposição pública aí a tá tomando qualquer que seja o xingamento, qualquer que seja a situação. Que os órgãos responsáveis tomem a devida providência, sim. É educação daquilo que são os jovens, os nossos filhos, a garotada, os meus netos. E ele é de punição a quem faz as coisas erradas. Bom, eu, mesmo sendo redundante, né, compartilho também da mesma opinião. Infelizmente, a gente chega nesse ponto, né, onde a gente precisa buscar a lei, né, depois de tantas ações tentando fazer com que o ser humano tivesse uma reflexão mesmo. Isso não foi possível, então concordo com o Juninho e com o Tite, que esses infratores sejam punidos. Passou do ponto já. É um desrespeito. Sim. Comparação entre os ciclos e o balanço da semana de trabalho. Semana. A semana de trabalho, elas são, bem dizer, padrões, assim, as semanas, porque nós não conseguimos fazer nada aquém do nosso máximo, independente de qual seja o próximo compromisso. Então, é de análise profunda dos nossos adversários. Primeiro passa assim, por essa identificação e uma análise aprofundada para que possamos passar para os atletas de forma mais sucinta e direta possível quais serão as nossas estratégias para neutralizar as forças e trabalhar em cima das fraquezas. Então, né, cada adversário tem uma força e uma fraqueza, e isso faz com que a gente vá evoluindo jogo a jogo, e a gente fica feliz pelos resultados, né? São resultados construídos. É injusto eu fazer essa comparação comigo mesmo. Senão, sabe, as experiências elas são muito mais da prática do que da teoria. Então, a prática, o tempo que nós estamos juntos, ele vai proporcionando todo o desenvolvimento de um trabalho. O que eu posso te dizer é que não dá para comparar ciclos, até porque antes foram 2 e foi uma recuperação, um processo de recuperação, e agora foi um processo de construção. Eu acho que eu consegui resumir. Antes foi de recuperação, e agora ele é de construção. E nisso está uma pilastra muito forte, nas relações humanas, nas relações pessoais, na relação de confiança, comissão técnica, atletas. Essa ela é bem marcante. Você tem aí pela frente 2 datas e 2 listas para aprontar, né? Uma de 55 nomes. Tem que ser entregue até o dia 21 de outubro. E uma com 26 nomes que você deve divulgar no dia 7 de novembro. 2 perguntas, então. A de 55 já está pronta? Essa é fácil? E a segunda pergunta, a de 26, transporta a gente para a sala de reunião de vocês no dia que vocês forem ter que fechar isso? Como é que vai ser? É interessante. Eu tenho três personagens na minha sala que tem hora que ele faz assim, tem hora que ele faz assim, tem hora que ele faz assim. Aqui eu não posso fazer isso, mas eu faço assim e assim agora, porque a gente vai estar acompanhando bastante nessa relação de 55 nomes. Eu já coloquei até o meu voto, que é de abrir isso. Não é só um momento de transparência. Eles ficam falando que não, mas democraticamente a gente vai. Para mim é de abrir, sim, todos esses nomes, porque é uma forma de... Por que eu vou dizer isso? E essa vai ser o meu embate com eles. Por quê? Porque é uma forma de reconhecimento a uma série de atletas importantes que possam não estar presentes à Copa, mas estão fazendo grandes trabalhos. É por isso que eu busco.
Na sequência, também baixar a adrenalina agora, fazer uma reunião de todos esses momentos, todas essas etapas construídas, todos os trabalhos que a gente fez, todas as datas FIFA que a gente fez, o acompanhamento dos atletas nesse momento. E aí é aquela reunião que a gente fala e defende aí as ideias. Não. Palavra de honra que não está. Não está. Tem um número bastante de atletas, mas não está. Até porque a referência importante nesses 2 jogos. São referências de treinamento e de jogos importantes. Pode fazer uma substituição na mesa, chamar o Manuel para o nosso feedback. Publicamente porque ele teve essa consciência. Segundo, do Ricardo Rosa, que é o seu preparador particular e que deu todo esse suporte. No terceiro, ao PSG, que trouxe a ele todo esse suporte e essa continuidade de evolução dele. E nós, enquanto seleção, ficamos muito felizes, porque em algum momento também a gente fica beneficiado em função desse processo todo, nesse nível que ele está. E ficamos, sim, aqui acompanhando, tendo nos nossos jogos todo esse improve que ele tem de como é que fala a mentalidade Mamba, se preparar e continuar se preparando. Se preparar e continuar se preparando. É o livro do Kobe Bryant, que foi colocado um pouquinho da ideia, da conexão que a gente procura com os mais jovens, estabelecer uma conexão com os atletas também. Tá? Não, eu não sou, o Fábio não é, mas ali tem uma ala mais jovem. Essa conexão, o Kobe fala isso, na mentalidade Mamba. Oh, sorry. Não faz mal. Eu por acaso, a interpretação que eu tive, eu vou dizer tudo. Sintetiza, ele não fala muito. Não, eu vou dizer tudo. Não tem problema. Bonsoir. Premièrement, Neymar, il s'est préparé bien avant, donc il faut vraiment tenir en compte cet aspect. Neymar a montré qu'il est un grand professionnel, parce qu'il est préparé bien avant cette saison. Deuxième, nous devons exalter aussi la qualité de son entraîneur, Ricardo Rosa, parce qu'il a donné toutes les conditions pour que Neymar soit à ce niveau-là. Troisième, le PSG aussi, parce que le PSG aussi a fourni des extrêmement bonnes conditions pour Neymar, pour qu'il puisse se développer. Et puis nous aussi, nous sommes très contents, parce que nous pouvons bénéficier de ce Neymar à ce niveau. Nous sommes au courant qu'il est dans un très grand niveau. Nous avons suivi son parcours, il est prêt. Ça me fait rappeler à cette citation fameuse de Kobe Bryant en ce qui concerne la mentalité et la préparation pour les performances. Donc nous sommes extrêmement heureux de ce niveau extraordinaire de Neymar. Merci. Most of your attackers, they are in superb form, from Neymar to Rafinha to Gabriel Jesus, name them. It's obvious that you'll be having a headache to select the strikers. Does it bother you that you can't take them all to the World Cup? Thank you. Professor, parabéns pela excelente exibição hoje. O ataque do Brasil é um setor em destaque. Os jogadores estão voando, falo, por exemplo, de Neymar, Rafinha, Jesus, em todos. Estou convicto que será uma dor de cabeça para o professor Tite escolher jogadores que vão fazer parte do ataque. O que é que tem a dizer sobre esta pergunta? Me ajuda, César. Nós costumamos dizer que são bons problemas, né? Sim, é um momento final de preparação nosso, onde não digo só o ataque, em todos os setores a gente tem muita competição qualificada. Isso nos dá uma boa expectativa, né? Não só expectativa, mas os números também mostram essa nossa evolução. E nós temos as nossas reuniões aí, onde, depois de falar tão assim, polidamente, onde a gente quebra o pau e cada um defende, no caso, o que acha melhor e deixando o Tite mais apurado, assim, a gente dá esse primeiro filtro para que ele venha ter a palavra final.
técnico para decidir é um. Acho que ele vai traduzir. Sim, posso comprar. Senão vai. Obrigado. Vale. This is, I should say, this is actually a positive headache. We started already to prepare this stage, but it's not just the attack. All the positions have wonderful players. We have gifted players, all the sectors. We have some expectations. Obviously, the numbers show the performances. We are following the development. Sometimes we hold meetings. We all have a say towards TT. And we are all taking a decision as a whole. Deux questions. La première, est-ce qu'il a été choqué par les sifflets sur l'hymne brésilien? Et la deuxième, est-ce qu'il considère la France toujours comme un favori pour la Coupe du Monde, malgré les difficultés qu'a actuellement le Ligue des Champions? Duas questões. Ficou surpreendido com os assobios ao hino nacional brasileiro? E a segunda questão. Não, deixa eu responder a primeira depois. sim. Né? Ok. Tu me observou, a pergunta para ele na hora do assovio? Tu me observou, você me olhou, você me mirou, ele me viu? Est-ce que vous avez vu l'entraîneur lors des siffles? Não? Então eu vou falar o momento. Quando fez, eu fazia assim, ó. Isso é falta de respeito. Futebol te traz uma outra conotação. Ninguém aqui... mas isso é falta de respeito. A segunda parte. A segunda questão é: a França tem mostrado que está em apuros. Acha que, mesmo tendo em conta esta fase em que a França está mais tremida, está tendo mais dificuldades, continua a considerar a França como favorita a vencer o tão ansiado Campeonato do Mundo? Uma das favoritas, sim. E o Cedro vai me ajudar a dizer por quê. A última campeã, né, merece um respeito. Para mim, um dos melhores ataques do Mundial. Acho que essa Nations não retrata transparentemente a força, né? A gente vê algumas, não é só a França, algumas das favoritas também não performando, mas nós já jogamos Copa e o jogo de hoje foi uma amostra de que a realidade, eles em um Mundial vão estar defendendo a sua pátria e esse recorte atual de França, de Inglaterra também, né, que acabou sendo eliminada da Nations, enfim, a Alemanha também, enfim, são recortes parciais e a gente sabe que são seleções que na Copa entram para vencer. Bon, pour répondre à votre question, j'étais comme ça, j'étais perplexe. Le football, il faut se respecter. Le football est un sport qui est fait pour l'inclusion. Et j'étais vraiment comme ça lors de ces siffles. Après, ensuite, pour répondre, oui, bien sûr, c'est clair que la France est favori pour cette Coupe du Monde. La France a un des meilleurs attaques disponibles du football mondial. Je ne pense pas que les résultats lors de ces dernières Coupes des Nations sont un réflexe du réel niveau de la France et ce qu'on peut espérer lors de la Coupe du Monde. Et ce n'est pas juste la France, il y a d'autres nations aussi qui sont en inquiétude et n'ont pas eu des résultats très positifs. Je pense aussi, par exemple, l'Angleterre, l'Allemagne, nous sommes au courant que même s'ils n'ont pas été peut-être à la hauteur des expectatives, je pense que sûrement ils voudront gagner la Coupe du Monde et ils présenteront un niveau très élevé lors de cette compétition. Merci. Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado. Prazer.